Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero trazer um texto aqui para a nossa reflexão, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 7. E assim está escrito: E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Verso 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que haverá menos rigor no dia do juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Essas foram as palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus 12 apóstolos, sobre a missão que estava por vir. E quando nós olhamos para o contexto, aqui, depois que o Senhor Jesus Cristo separou estes 12 homens, da mesma feita, esta palavra se repete também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do verso 13 ao 19, e em Lucas, no capítulo 6, do verso 12 ao 16. E aqui, meus queridos, eu quero enfatizar 3 pontos. O primeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele enviou os seus 12 apóstolos para pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas ele primeiro concedeu poder e autoridade para estes homens, para proclamar a verdade do Evangelho a todos, começando por Israel, como ele diz aqui nesse texto, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meus queridos, depois também, quando nós olhamos para esse texto e para os outros textos também, dos evangelhos sinóticos a respeito da missão dos 12 apóstolos, o Senhor também ele concedeu poder e autoridade espiritual para também expulsar demônios, para também curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. E também, meus queridos, quando ele falou, de graça recebestes, de graça dai. E falou também sobre aquela casa ou aquela cidade que se recebesse o Evangelho, se recebesse de bom grado os apóstolos e o Evangelho da graça de Deus, então que a paz desceria sobre aquela casa ou sobre aquela cidade. Mas se porventura não o recebessem, a paz retornaria para os apóstolos. E haveria menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse contexto, primeiramente o poder e a autoridade vem do Senhor Jesus Cristo. O poder e a autoridade para pregar o Evangelho. O poder e a autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos. Porém, meus queridos, há muitos no nosso meio, nos dias de hoje, que muitas vezes estão exercendo esse poder e essa autoridade para ganhar mais notoriedade, ou seja, para que cada vez mais e mais sejam exaltados. E com isso também venham a querer se prevalecer. Muitos aí estão se prevalecendo no Evangelho. Muitos também estão fazendo totalmente contrário daquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou na sua palavra, quando ele diz na parte B do versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Muitos estão, na verdade, cobrando para pregar o Evangelho, estão muitas vezes também se prevalecendo e fazendo da casa de Deus de um covil de ladrões. Estão muitas vezes também, meus queridos, fazendo da igreja uma empresa. Estão também muitas vezes, meus queridos, agindo como os mercadores da fé, como os camelôs da fé, negociando a sua fé. E infelizmente nós temos visto, você conhece, eu também, muitos líderes conhecidos nacionalmente, muitos aí que estão fazendo do Evangelho um negócio. E infelizmente somos como aquele personagem lá de João capítulo 10, como o mercenário. E infelizmente, meus amados, esta tem sido uma prática comum dentro do nosso país, dentro dos estados, dentro das capitais, dentro das cidades. E nós temos visto isso acontecer. Isso, infelizmente, tem corrompido muitos homens,
muitos homens que outrora até iniciaram bem numa caminhada cristã, mas que agora se corromperam e que estão, de fato, envergonhando, estão escandalizando e têm feito coisas que, de fato, têm desagradado a Deus. Então, meus queridos, outro ponto também que eu quero enfatizar é sobre a pregação do Evangelho, sobre os evangelistas e missionários, que são a mesma coisa, homens e mulheres de Deus, pastores itinerantes, homens e mulheres que têm pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, nas ruas, nas cidades, nas praças e em todos os cantos deste país. Nós sabemos que, em alguns momentos, o Evangelho será rejeitado. Nós sabemos que, em alguns momentos, em algumas casas, em algumas cidades, em alguns lugares, o Evangelho não será aceito. Mas isso não é motivo de preocupação para eu e você. O que nós temos que continuar fazendo, meus amados, é pregando o Evangelho. É fazendo a missão da igreja, porque a missão da igreja é fazer missão. É continuar proclamando as verdades de Deus, através do Evangelho, através das boas novas. O que nós temos que continuar fazendo, meus queridos, é essa missão. Porque nós sabemos que quem tem o poder de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa missão é essa, meus queridos. Não se entristeçam se porventura um momento ou outro acontecer de vocês estarem pregando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, e de repente serem rejeitados, como já aconteceu comigo muitas vezes. Não se entristeçam de muitas vezes vocês estarem sendo escarnecidos, que muitas vezes alguns zombam do Evangelho, zombam do servo de Deus, zombam do próprio Senhor. Porém a Bíblia nos fala que de Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Muitos pensam que estão zombando de Deus, que estão zombando do Senhor Jesus Cristo, que estão zombando dos crentes, que estão zombando do Evangelho, mas estão totalmente enganados. Como está escrito mesmo lá em Gálatas, não vos enganeis. Então, meus queridos, vamos continuar fazendo a obra missionária. Vamos continuar fazendo aquilo que de fato está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que está escrito também em Hebreus capítulo 6, versos 10. Para que você se lembre, homem de Deus e mulher de Deus, evangelista, missionário, vaso escolhido pelo Senhor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aleluia! Então, meus queridos, assim como está escrito também em Isaías 55:11, que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Continuemos fazendo a obra do Senhor com perseverança, com zelo, com compromisso, com dedicação. Porque a seara é grande, a seara é muito grande. E pouquíssimos são os ceifeiros. E você foi chamado para ser um ceifeiro, para ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, para ser um vaso de honra e não de desonra. Você foi chamado para continuar fazendo a obra de Deus, independente se você estiver no lugar ou um momento ou outro em que venham a rejeitar o Evangelho. Não se entristeça. Não se entristeça com nada disso. O Senhor é contigo, varão e varoa de Deus. Continue focando no Evangelho, continue focando na graça de Deus. Continue focando no Senhor Jesus Cristo. Continue focando naquilo que Deus tem somente para ti. Amém? Recebe essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.